Hugo Carvalho, como é que olhamos, primeiro, como jovem, o que é que parece em termos de o eleitorado pesa aquilo que são as equipas ou vai muito por aquilo que é o cabeça de lista? Antes de mais, bom dia Miguel, bom dia a todos os ouvintes da emissora regional da Amarante, bom dia aos meus colegas de painel. Miguel, construir uma lista não é uma tarefa fácil e ela deve ser feita segundo diferentes critérios, aqueles que nós achamos que são mais adequados. E é um que salta logo à vista, que é a representação territorial. Nós queremos fazer uma boa gestão do nosso território, temos de ter pessoas que tenham conhecimento, que tenham afinidade também com o nosso território. E foi isso, e esse também é um dos aspectos que o Partido Socialista teve em conta na construção das suas listas. Obviamente que depois nós temos que conciliar aquilo que são as competências técnicas com aquilo que são as competências políticas. E não tenhamos aqui ilusões. Um cargo de variação é um cargo político. E se é um cargo político, as pessoas têm que ter competência política para desempenhar. Técnicos são os técnicos da Câmara. Não podemos, as competências técnicas advêm de outro momento. Eu quero é que os líderes do nosso território tenham consciência política, estratégia política e uma visão política para o nosso Conselho. Presumo, portanto, que concordo com Henrique Batista quando diz que a lista do Partido Socialista é a lista com maior peso político. Se-lo-ia, inevitavelmente, porque o Partido Socialista está há mais tempo no poder. Acha que o Partido Socialista explorou bem esse facto de ter à sua disposição excelentes quadros políticos que estavam disponíveis para assumir essas funções. Como o PSD, também, se quisesse, também os procuraria e os encontraria. Parece-me que o Partido Socialista faz uma gestão muito equilibrada da lista que apresenta. Apresenta o candidato, mas antes disso, também é importante dizer o seguinte, é que as listas, para além da discussão pública que agora estão a ter por ser conhecidas após a entrega em tribunal, a verdade é que o Partido Socialista já fez uma apresentação da sua lista e foi sufragada internamente nos órgãos do partido. E foi sufragada com unanimidade por parte dos presentes da Comissão Política. Isto reforça bem aquilo que foi a escolha do Partido Socialista. Uma escolha que é consensual, uma escolha que é dinâmica, uma escolha que é um reconhecimento que esta é a melhor equipa que nós teríamos para ir a estas eleições autárquicas. Por exemplo, ao longo dos últimos dias, desde que foi apresentada a lista do PSD, é muito grande a turbulência que há na nossa sociedade amarantina a questionar um e outro nome da lista. Inevitavelmente, as duas principais ausências. Isto é sinal, claro, que por vezes procura-se construir listas dentro de um ciclo mais pequeno partidário e que depois não se consegue ter a aceitação e envolvência que se pretendia. E parece-me que este é, de facto, o grande ponto positivo que destaca a lista do Partido Socialista. É uma lista que foi construída segundo critérios que me parecem perfeitamente plausíveis. A escolha do número 2 da área de Vila Meá, que é uma área importantíssima para o nosso Conselho, importantíssima para Amarante, que é colocado em segundo lugar e que é uma pessoa com muitos anos de experiência política, com mais de 30 anos de Assembleia Municipal, conhecedor de todos os dossiês, com um discurso político muito interventivo, uma pessoa reconhecida também em todo o Conselho, em especial na zona de Vila Meá. Optamos por uma pessoa número 3, que é a diretora da Segurança Social de Amarante, da Segurança Social de Amarante, que tem uma enorme experiência na parte da questão social, que é uma questão premente nos dias em que vivemos. Portanto, colocamos essa questão no centro das nossas prioridades. No quarto lugar, o vereador Carlos Pereira, que fez um trabalho absolutamente notável naquilo que foi a reconversão das políticas de juventude no nosso Conselho e também em dossiês importantes onde teve a oportunidade de intervir, um excelente quadro do Partido Socialista, que fruto desta escolha até relegado para um lugar que até poderia merecer até mais destaque. E depois, o quinto lugar, o Partido Socialista volta a optar por uma pessoa feminina, do sexo feminino, uma presidente de junta de uma freguesia importante, no caso de Telões, a Angelina Teixeira, que foi presidente de junta durante 4 mandatos, que tem uma experiência autárquica enorme. Perdeu as eleições nas últimas autárquicas. Sim, fruto de circunstâncias específicas, que é a minha freguesia, que eu conheço bem, de ter feito um mandato em que não conseguiu, fruto de uma oposição cega, que não foi sequer leal do ponto de vista político, nunca a deixaram eleger um executivo e ela ficou sozinha por terem falecido os 2 elementos do executivo. Um executivo de uma freguesia importantíssima como é Telões e da dimensão de Telões, que deveria ter os 3 elementos e que ela nunca conseguiu aprovar após falecerem 2 das pessoas que foram sufragadas com ela, é obviamente uma situação que também nos deve pensar da consciência política dos partidos que estavam na oposição. Olhando para as outras listas, a da coligação Afirmar Amarante e a Independente.
Da coligação Afirmar Amaranto, acho que já foi aquilo que é o ponto relevante, foi bem especificado, quer pelo Américo, quer pelo engenheiro Batista. Há, de facto, uma lista que, ao longo de 4 anos, o PSD diz que fez um trabalho e uma oposição séria, responsável, um trabalho empenhado. Nós apresentamos propostas, nós dialogamos, nós discutimos. Bom, chega-se à altura de fazer uma lista que sempre se diz que está preparada e as pessoas que mais trabalho têm feito políticos aparecem. Mantém-se o líder, mantém-se o candidato à Câmara, que é o mesmo repetente. Se calhar, aquilo que sustentava o trabalho político, se calhar aqui percebe-se que a coesão não foi assim tanta. E depois há coisas que também, com todo respeito, me preocupam. Quando um partido, nas vésperas de um ato eleitoral autárquico, que é decisivo para o PSD, onde tem a maior oportunidade de sempre de recuperar a Câmara de Amaranto, sejamos honestos, é apresentada 3 listas a uma comissão política. E a seguir sai uma lista à variação e à Assembleia Municipal, que não contempla qualquer consenso. Isto quer dizer que é um partido que não se conseguiu governar dentro dos seus militantes e depois quer dizer que está preparado para governar uma autarquia. Mas parece-me um contrassenso. É um contrassenso, é um erro político, acima de tudo um erro político, mas é um erro político que terá consequências também na gestão da Amarante em caso de vitória do PSD. Isto é uma lista setorial, não tenho a menor dúvida disso. Olhando para os independentes. Essa candidatura independente eu sempre defendi que não era uma candidatura independente. E felizmente o tempo veio confirmar que verdadeiramente a candidatura dita independente não é uma candidatura independente, é uma lista oficiosa do Partido Social Democrata. E é-o claramente porque se o candidato à Câmara já teve filiação por parte do PSD. Eu não contemplo que pessoas com formação política e com formação cívica se militem no partido só porque é divertido. Não fazem porque têm essa ideologia. Se o candidato independente, dito independente, tem uma ideologia do Partido Social Democrata, do qual já militou. O seu número 2, que é uma pessoa a quem eu reconheço capacidade, já foi o número 2 do PSD há 8 anos. Agora é o número 2 de uma lista... junta pelo PSD durante 4 anos. Exatamente. Uma pessoa que tem quer valia política, quer valia de intervenção política, quer também valia eleitoral, que também é o número 2, e que depois apresenta um candidato à Assembleia, que também é da área do PSD e que já esteve presente nas listas do Partido Social Democrata à Câmara Municipal, nomeadamente à variação, parece-me que, de facto, não há aqui grande espaço para se dizer que esta candidatura surge, obviamente, da falta de consenso político dentro do Partido Social Democrata, que geriu tremendamente mal esta situação. Isto mostra, Carlos, que, efetivamente, para ver a candidatura ao Partido Social Democrata, as listas que tinham subjacente da sua candidatura ao partido já não candidato, já foram uma lista que não tinha candidato. E por isso não foi possível haver união entre um lado e o outro. Se puder interromper, eu também interrompo, porque eu também já tenho tanto para dizer. E era para aí que íamos neste momento. Carlos Carvalho, vamos, de certa forma, analisando e também agora evoluindo para aquilo que pode ser... Eu vou ter que responder algumas coisas, Miguel. Se quiser fazer a questão na mesma, senão eu antes começo por fazer uma nota prévia, pedindo desculpa pela interrupção. Porque, de facto, tem-se tornado um hábito o Carvalho falar daquilo que não conhece. Principalmente quando se refere ao PSD e à forma como funciona o PSD. Porque não passa pela cabeça de ninguém que a lista do PSD também não seja uma lista que esteja de acordo com aquilo que é a pretensão da Comissão Política do PSD. Porque quando dizes que a Comissão Política do PS, esteve unânime na escolha da lista para o Partido Socialista, também não tens a menor dúvida que os órgãos dirigentes do Partido Social Democrata também estão de acordo com a lista que é apresentada pela coligação. E, portanto, que não haja aqui a menor dúvida. Também que não haja a menor dúvida, e basta olhar para as listas, que há pessoas que integram as listas e que foram apoiantes de outras candidaturas internas do PSD. Agora, se de facto existe, como é o caso do Dr. Amadeu Magalhães, gente que entende que está melhor numa outra candidatura, nós, enquanto dirigentes partidários, ou enquanto militantes, ou enquanto agentes políticos no Conselho, temos que o respeitar. Agora, eu também, enquanto presidente da JSD, enquanto militante do PSD, ouvi alguém dizer num plenário, e este alguém é o Dr. Amadeu, o meu candidato é o candidato do PSD, e se for o Dr. José Luís, é o Dr. José Luís. Isto foi dito num plenário de militantes, eu não tenho problema nenhum em o afirmar, porque não estou a mentir, e, portanto, se agora entendo que está numa lista independente, que é a coerência que mantém com aquilo que disse dentro do Partido Social Democrata, isso é com ele. Portanto, certamente é uma decisão pessoal, e se houver questões a fazer, devem ser feitas ao Dr. Amadeu. Mantenho todo o respeito pessoal, principalmente, e político também, para com o Dr. Amadeu Magalhães. Dizer outra coisa.
porque foi levantada aqui a questão da suspensão ou da expulsão de militantes. Naturalmente, e eu próprio, enquanto militante do PSD, exijo sempre que os estatutos se cumpram. Seja referentes a 2009, sejam agora referentes a 2013. E, portanto, acho que não preciso dizer mais nada em relação a isto. Quem naturalmente é militante e acha que é militante tendo apenas direitos, está errado. O militante tem direitos, mas também tem deveres. E, portanto, os estatutos devem ser cumpridos. E eu, enquanto militante, se mais ninguém o propuser, eu o proporei. Porque eu hei de estar sempre de consciência tranquila, principalmente com aquilo que é a carta magna, digamos assim, do Partido Social Democrata. E é assim que eu acho que deve ser. Mas, quando vimos discutir questões, e eu até gostei de ouvir aqui algumas pessoas que tanto criticaram muitas vezes o PSD e as suas listas e o seu desempenho autárquico durante 4 anos, dizer que tínhamos uma equipa que estava coesa, que estava a trabalhar e que afinal até era uma boa equipa, eu fico satisfeito por isso, finalmente, mais vale tarde que nunca, mas muitas vezes, e nisso estou de acordo aqui com o Hugo, fazer listas em Amarante, depois da reforma administrativa, com o território que nós temos, extenso, com a necessidade de uma representação territorial, não é fácil. E muitas vezes é preciso também ter um bocadinho de consciência do papel que desempenhamos e estar disponíveis para... Não se vai tanto à frente, vai-se um pouco mais atrás, mas há uma coisa que tem que estar acima de qualquer posição e de qualquer vontade própria, que é o Conselho de Amarante. E, portanto, primeiro é preciso garantir que o Conselho está representado. E, portanto, foi referido por um colega do painel, já não lembro qual, perdi-me nas minhas notas, vou em 7º lugar à Assembleia Municipal. E vou muito satisfeito. Uma opção com a qual eu estou plenamente de acordo, se não estava, e toda a gente me conhece e sabe da frontalidade que costumo usar, e, portanto, estou onde me sinto bem, onde quero estar e onde devo estar. Mas tanto ia em 7º lugar, como ia em 17º, se entendesse que era melhor para o Conselho de Amarante. E, portanto, não vamos estar aqui a prender pessoas aos lugares como se isso fosse o mais importante. O mais importante é, de facto, uma lista que represente o Conselho e que seja capaz de, em 4 anos, desempenhar um bom trabalho. E, portanto, não vou aceitar que nunca se venha dizer que o facto de ir mais à frente ou mais atrás é um erro político. Não é. Há uma gestão a ser feita e avaliando esta questão da maturidade política, fala-se que a lista do Partido Socialista é uma lista com maturidade política e diga-se que tem gente há muito tempo ligada à atividade autárquica, mesmo nos lugares mais abaixo, ex-autarcas, presidentes de junta de freguesia, mas comparando esta experiência política ou este peso político nas diferentes listas, sejam elas do Partido Socialista, da coligação e dos independentes. Vamos à comparação. Dr. José Luís Gaspar, número 1, como foi número 1 há 4 anos, vereador este mandato, como já tinha sido noutro. Inegável a experiência e o conhecimento que tem de Amarante. Engenheiro Jorge Mendes, já esteve na Assembleia Municipal de Amarante, número 2 em 2009, volta a ser número 2 agora. 4 anos como vereador, num trabalho exemplar naquilo que são as áreas que lhe competiam, digamos assim, enquanto membro desta variação do PSD. Inegável, a experiência política também tem. A doutora Lucinda, número 3, autarca pela Junta de Freguesia de São Gonçalo, uma pessoa que é vice-presidente do PSD, que se tem tornado ao longo da sua participação no partido uma pessoa de referência, com um cuidado inegável sobre as áreas que domina, portanto, uma pessoa também com experiência. Peço desculpa, eu também não interrompi ninguém, também não vou aceitar ser interrompido. Eu não interrompi ninguém, não vou aceitar ser interrompido. Número 4, o André Magalhães, vice-presidente da JC2 de 2006, que tem participado constantemente em tudo que tem sido trabalho dentro do PSD, e eu posso dizê-lo perfeitamente, porque o trabalho que eu faço é feito também com o André. Não há líderes que trabalhem sozinhos, e eu muito menos. E, portanto, o André... Portanto, não aceita que a coligação tenha menos experiência política? De maneira nenhuma. Mais, o André tem desenvolvido até ao longo dos últimos anos em Amarante uma função também na área social que tem sido de uma relevância enorme. Tem estado presente numa das associações mais bem-sucedidas dos últimos anos em Amarante. Conseguiu, com isso, entrar na área social até, de uma forma muito diferente daquilo que Amarante está habituada. Tem um percurso a nível do empreendedorismo jovem, tanto a nível universitário, como por uma passagem que teve junto na zona de Bruxelas, com a Confederação Internacional das Júniores Empresas. Portanto, uma pessoa muito ligada ao empreendedorismo jovem, também uma experiência inegável, um valor acrescentado, como tem sido dentro da JSD e como é agora nesta lista de executivo. E o número 5, o líder do Partido Popular em Amarante. Quer dizer, não há experiência política aqui. Não há experiência política para quem quer continuar a tirar a areia aos olhos dos amarantinos. Portanto, eu não vou discutir isso. Na Assembleia Municipal,
Já agora, em relação às outras listas, eu em relação à lista do Partido Socialista, já referi o que tinha a referir, que é uma lista preocupada com votos. Acredito, naturalmente, que as pessoas não estão ali apenas pelo peso do saco de votos que possam ter, entendam isto como uma figura, como uma expressão exata. Mas, se formos comparar verdadeiramente, renovação existe com uma lista do PSD e com a lista da coligação Firmar Amarante. Eu percebo o riso do Carvalho, mas quando nós temos uma pessoa como o número 2 que é apresentado pelo Dr. Diniz Mesquita, ou o próprio Dr. Diniz Mesquita, que se assume como candidato de continuidade, nós estamos a falar em renovação. E eu mais à frente tenho alguma coisa também para acrescentar em relação a isso. Em relação à lista independente, eu percebo que digam que são pessoas que saíram do PSD, que foram candidatos. Foram, de facto, são factos. Foram candidatos em listas do PSD em eleições anteriores, estiveram ligadas ao PSD, mas há muitos anos que não estão. Foram candidatos em 2005, já em 2009 não estiveram. Que ninguém tenha a menor dúvida que em 2009 não estiveram com o PSD. E o PSD também teve o resultado que teve, mesmo sem os ter presentes. É uma lista independente que diz que não tem nada a ver com partidos, mas que toda a gente sabe e é público, que tentou ser uma lista partidária, por 2 partidos. E, portanto, também aqui não há dúvida nenhuma. Portanto, não vejo qual é a necessidade de estarmos aqui a tentar fazer passar que a lista do PSD é inferior às outras listas, ou tem menos peso do que as outras listas, quando se formos realmente fazer a análise concreta, percebemos que isso não é verdade. É apenas e só uma figura de estilo utilizada pelos outros candidatos e outras candidaturas para tentar enfraquecer a candidatura que é realmente mais forte, que é a da coligação Firmar Amarante. Muito breve em relação às listas para a Assembleia Municipal. Do que tenho conhecimento, são listas que têm peso político, que se renovam. As listas para a Assembleia Municipal são muito importantes para aquilo que é o desenrolar de um mandato autárquico, pela função de fiscalização que devem exercer, mas também por conseguirem acrescentar valor. E aí eu entendo, e vão dizer que estou a ser partidário, mas volta-se a pegar numa lista e noutra e entende-se perfeitamente qual é a lista que continua a acrescentar alguma novidade, alguma inovação, digamos assim, política, e que continua a ser a lista da coligação a Firmar Amarante. Isso também não há aí a menor dúvida. O Partido Socialista pega em pessoas com algum peso político para dar alguma continuidade e para não perder o braço armado de votos que tem tido ao longo dos últimos anos. Nós não nos podemos esquecer. O Partido Socialista governa desde 1989. Nos primeiros lugares, 2 figuras muito fortes, Armindo Abreu e Jorge Medeiros Pinto. E o PSD nos 2 primeiros lugares também tem 2 pessoas muito fortes. O engenheiro Luís Banzelé, tem o Dr. António Araújo e ainda tem também a Dra. Maria José Castelo Branco, nossa deputada na Assembleia Municipal. Qual é aqui a dúvida? E o 4º lugar, no momento do CDS-PP. Qual é aqui a questão? Vamos pesar as pessoas única e exclusivamente pelo peso político que carregam? Naturalmente que um ex-presidente de Câmara terá, teoricamente, mais peso político, mas também tem o peso político de não ter conseguido, ao longo dos anos em que foi Presidente de Câmara, colocar Amarante no ponto em que podia ter colocado. E, portanto, dessa também não se livra. Américo Paulo, e para terminarmos esta primeira hora de ponto prévio, como é que avaliamos daquilo que é conhecido as diferentes composições, daqueles que são os primeiros lugares para as listas da Assembleia Municipal? Listas com peso político, com juventude, um misto, como é que se olha nomeadamente para a lista da Assembleia Municipal do Partido Socialista, que tem muitas caras novas e muito jovens nos 10 primeiros lugares? Assim, eu não avalio uma lista se tem muitas mulheres, se tem muitos homens, se tem jovens. Eu avalio uma lista se tem pessoas competentes, pelo menos nos 12 primeiros. E isso é que é importante, independentemente da idade. Se for jovem e tiver competência, sim senhor. Se for homem e tiver competência, sim senhor. E se for mulher e tiver competência, sim senhor. O que eu vejo, portanto, não vou cá entrar, meti tantos jovens, portanto, e tirou um para meter outro que já está há muitos anos. Vamos lá ver uma coisa, eu sou a favor da competência. E o que o Partido Socialista, e aquilo que eu verifico na lista do Partido Socialista é que se apresenta com uma lista de pessoas, de homens e mulheres, muito competentes, e começa por Armindo Abreu, portanto, em termos políticos. Acho que não há palavras, não escuso de estar aqui a descrever, mas tem Jorge Pinto, mas tem a doutora Otávia, tem o doutor Helder, portanto, temos uma lista bastante bem
muito bem preparada, muito forte para o exercício que é exigido para o órgão que é a Assembleia, para esse órgão que é a Assembleia Municipal. O PSD, acho que também, quando falei há bocadinho do Carlos e do Dr. Araújo, pronto, também me parece a mim, e não está em causa as causas do Dr. Pedro, mas aqui voltamos a falar, portanto, o Dr. Pedro, na minha opinião, há aqui uma quebra clara do PSD ao não colocar como candidato o Dr. Pedro, de não renovar digamos, o contrato com ele de candidato à Assembleia Municipal. Pode ser por razões pessoais, não está em causa, não está nada disso em causa. Estamos a dizer que, na minha opinião, aparece mais fragilizado do que há 4 anos também. Mas depois aparece, e até indo de encontro àquilo que o Américo Paulo falou na primeira intervenção e que, de certa forma, o Carlos Carvalho trouxe à mesa de debate, depois temos aqueles que foram vereadores nos lugares que seguem, seja António Araújo, Maria José Castelo Branco, o próprio Carlos Carvalho. Digamos que temos aqui listas da Assembleia Municipal, quer do PS, quer da coligação, com força política. Sim, eu começo pelo número 1, que, comparando, entendo que parece muito mais... Digamos que podemos dizer que temos uma constituição de lista mais forte do que propriamente aquilo que possa ser a liderança da coligação. Falo 2 coisas. Uma é a liderança, que aparece... Depois tenho elementos que compõem a lista, pronto, que acredito que tenham competência... não sei quantos é que agora cada partido vai eleger, mas agora as coisas estão mais complicadas, mas que possa ir defender os interesses de Amarante, digamos, e pelo seu partido. O Partido Socialista parece que uma liderança muito forte, mesmo comparado com qualquer outra lista, mesmo com os independentes, embora apareça novamente aqui o PS, portanto, a doutora Lúcia Coutinho, que já foi candidata pelo PSD a vereadora, parece que é como candidata à Assembleia Municipal, por isso parece. E depois temos, digamos que 2 repetentes, quer no Bloco de Esquerda, quer na CDU, com António Duarte. António Duarte e o Dr. Arnold Simões, que tem experiência. Tem experiência, tem vivência na Assembleia Municipal, tem dado bons contributos e que cumprem a função para aquilo a que se propõe. Portanto, eles não são candidatos do Partido Socialista nem do PST, são candidatos do Bloco de Esquerda, têm aqueles propósitos e julgo que se enquadram dentro que são os propósitos do Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, não é? Mas aqui nota-se também na liderança e na equipa à Assembleia Municipal da equipa de independentes, aqui também a segunda equipa do PSD, a segunda equipa ou uma nova equipa. Portanto, aparece aqui, porque já não aparece PSD, em lado nenhum aparece uma coligação. Com muitos simpatizantes do Partido Socialista. Mas também já vamos avaliar isso, nós vamos mesmo... Sim, mas pronto, estamos a falar as lideranças. As lideranças estão muito identificadas. Estão muito, enfim, ligadas ao Nós ao temos PSD. mesmo que terminar. Vamos terminar esta primeira hora, voltamos já para a segunda parte, ponto prévio.